Oiê! Caímos, mas voltamos. Vamos ver agora se essa conexão nos atende. Quem for entrando, avisa aí pra gente, por favor, se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo bem. Evelyn já voltou também. Vamos ver se agora vai. Adriane, Letícia, sejam bem-vindas. Vamos E ver. aí? Ó, funcionou! Muito bem. Eu ia dizer a TPM. O Instagram está com dificuldade de estar presente. Justo hoje que a gente escolheu falar Isso! sobre estado de presença, ele tá tipo, fico, não fico, foco, não foco. Agora foi. Vocês estão vendo as duas, estão ouvindo as duas. Boa noite, maravilhosas e maravilhosos que estão entrando aqui. Oi, Bruna, boa Noite. noite. Agora eu Então, tô te gente, vendo, não estava conseguindo te ver. muito bem. Thaís. Galera que tá com a gente aqui desde a semana passada, mas eu também tô vendo os rostinhos novos, Mamute. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Silvia Lila, terapeuta integrativa. O meu trabalho é voltado para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, para o fortalecimento físico como instrumento de vida aqui nesse plano. E aí, dentro desse fortalecimento físico, a gente vai falar da nossa manutenção de saúde, de emagrecimento para quem busca o emagrecimento. Nesse mês aqui de agosto, a gente está fazendo uma sequência de lives todas as terças-feiras, às 8 horas, com o Evelyn maravilhosa, que é terapeuta nutricional. E a gente está entrelaçando aqui os nossos saberes no que eles convergem para a nossa saúde integrativa. E aí, na semana passada, a gente trouxe para vocês um pouco das emoções e o quanto elas interferem tanto no nosso processo de saúde, como de emagrecimento e, como um todo, na nossa energia. E agora, eu acho que essa mensagem é para você, hein, Evelyn, que o Oi? Marcel eu não conheço. Oi? E aí, retomando aqui, hoje a gente vai falar sobre o estado de presença, que também é conhecido como atenção plena, como estar consciente, estar atento a tudo aquilo que a gente faz nessa vida. Na sexta-feira, eu lancei um quadro novo lá nos meus stories, que foi a treta energética, para a gente trocar figurinha das coisas que nos estressaram durante a semana. Porque as pessoas costumam achar que a gente aqui, como trabalha na área terapêutica, tem hábito de meditação e etc., a gente não se estressa, né? Somos completamente búdicas, seres de luz. Só que não. Nós somos iguaizinhas a vocês aí, com a diferença que a gente já está um pouquinho de mais tempo buscando se equilibrar, se manter em sintonia, se manter numa boa vibração, num bom padrão de pensamentos, porque isso afeta a nossa vida. E aí lá a gente falou sobre essa questão, né? Sobre o quanto as pessoas hoje em dia andam desconectadas de si. E isso interfere seriamente em todas as áreas da nossa vida. Então, vou deixar a Evelyn se apresentar aqui também para quem não a conhece, para a gente tocar esse tema aí com vocês. Bom, gente, eu sou nutricionista comportamental. O meu trabalho, ele é focado em apenas mulheres. Eu trabalho diretamente com o público feminino, né? E é mais voltado para a orientação mesmo, para essa reconexão com os sinais internos do corpo, né? É uma abordagem diferente da nutrição tradicional que a gente está habituado. Então, a nutrição comportamental, ela vem mais com essa proposta de como você come o alimento. A nutrição tradicional ela é mais focada em o que você deve comer. Então, você vai comer isso, como aquilo, mas como você come esse alimento? Por que que você come esse alimento, né? Então, a nutrição comportamental ela é essa abordagem mais empática, mais aprofundada. E a atenção plena é uma das coisas
assim, que a gente mais trabalha com os nossos pacientes, né, nessa abordagem, dentro dessa abordagem, que é muito importante, mas infelizmente ela ainda é muito negligenciada por vários profissionais de saúde, né? Mas que a gente vai falar aqui hoje, né? Mais aprofundado. Perfeito. E aí a gente pode puxar isso. Uma coisa importante, pessoal. Como a gente está aqui no embalo da live em dupla, nem sempre a gente consegue acompanhar todas as mensagens que vocês escrevem para gente. Então, vou pedir um favor. Quem tiver dúvida, preenche, por favor, onde aparece esse balãozinho com uma interrogação aqui no final da tela, porque aí fica registrado aqui que veio uma pergunta para a gente e no final a gente responde, tá bem? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso tema. Se a gente trouxer aqui para um exemplo tradicional, para a gente começar esse assunto, o estar fora de presença é estar no piloto automático. É óbvio que assim a gente precisa automatizar uma série de funções para que a gente tenha um dia mais otimizado, mais rápido, etc. Principalmente quando a gente vai pensar no lado profissional. Então, por exemplo, escovar os dentes é um hábito que a gente tem automatizado, né? A gente consegue andar pela casa, falar no telefone, responder uma mensagem, fazer várias coisas ao mesmo tempo enquanto a gente está escovando o dente, por exemplo. Beleza. Isso não afeta diretamente a nossa saúde e a nossa vida. Mas quando a gente se coloca num piloto automático para o comer, por exemplo, qual é a tendência? A gente não saboreia a fundo aquele alimento. A gente pode comer uma coisa que está começando a estragar sem perceber. As nossas papilas gustativas demoram a assimilar, a associar aquilo que você está ingerindo e a tendência é que você coma muito mais do que você precisa. Então, isso tem uma série de implicações, né, Evelyn? Isso. Só para contextualizar um pouco aqui, para a gente fazer essa parte introdutória, o mindfulness é atenção plena, né? Que a gente ouve muito falar hoje em dia nesse termo assim em inglês, né? Mindfulness, o que seria essa atenção plena, né? Seria você estar presente ali. A gente tem o hábito de associar isso com aquela prática formal de meditação, né? Você está ali sentado meditando, mas o mindfulness, a atenção plena, ela é muito mais que isso. É você estar conectado aqui no momento presente, né? E onde que isso surgiu? Isso surgiu lá na cultura oriental, né? Inclusive foi chamada de coração da meditação budista, a atenção plena. Não sei se vocês já sabiam dessa informação, mas a atenção plena, ela é chamada, na verdade, né, de coração da meditação budista. Então, é muito mais do que essa prática formal, de você estar ali sentada meditando, né? Ela é esse estado mesmo de presença. E trazendo para cá para a nutrição, né? Que é o que a gente fala de mindful eating, né? Comer com atenção plena, de você trazer para o momento presente. Ô, Tatá. Então, a gente tem várias técnicas, várias estratégias para fazer o paciente, né? Para trazer para cá, para fazer ele comer sem julgamento, para fazer ele comer com atenção, né? Sim. E aí, o que tem de importante nisso, né, gente? O estar presente, a atenção plena, não é pura e simplesmente, vou focar aqui e me concentrar nesse alimento. Mas é também o fato da gente olhar para as coisas com mais calma e com compaixão e principalmente se tratar com compaixão. Porque muitas vezes, quando a gente pensa numa pessoa que quer emagrecer, a maior parte delas começa a taxar os alimentos como certos e como errados. Então, a pessoa passa a semana inteira fazendo dieta e xingando todos os alimentos mais saudáveis. E eu posso falar disso, gente, porque eu já pesei mais de 100 quilos, já fui obesinha, então eu era dessas, que passava a semana inteira lá comendo sopa detox e xingando aquela sopa todos os dias. E aí, no final de semana, quando eu ia para um rodízio de comida japonesa, meter o pé na jaca lá nos Hot Philadelphia, ou para um de pizza e etc., eu já comia aquilo tudo me sentindo e me julgando a pessoa mais incorreta, mais
absurda da face da Terra. Então, todas aquelas emoções negativas, toda aquela culpa, aquela crítica, aquele julgamento que estavam ali em mim, eu projetava naquilo tudo que eu estava comendo e engolia tudo novamente. Então, a gente faz até um gancho aqui com o que a gente falou na live passada, né? Pensamentos geram emoções que têm energia e que afetam a nossa saúde física. E quando a gente vem para o campo da nutrição, da alimentação, isso é muito importante porque a gente não está só vibrando aqui no nosso entorno essa energia, essas emoções negativas. A gente está projetando e a gente está ingerindo de volta. E aí, quando a gente volta aqui para a questão da atenção plena, eu pego qualquer coisa que eu queira comer. Não tem certo ou errado. Tem aquilo que é mais recomendado para a maior parte do tempo e tem o que é menos recomendado por ter menos nutrientes, mais gordura e etc. Mas a gente não está aqui para criticar o que cada um come. Uma vida saudável é uma vida em equilíbrio. E equilíbrio a gente vem para todas as áreas da vida, tá? Não é só para alimentação, não, mas vamos focar aqui agora, atenção plena aqui. E aí, quando a gente está aqui com atenção plena, a gente escolhe. Pode ser um bombom, pode ser uma maçã, não importa. Seja lá o que você for comer, não significa também que você vai ficar levando meia hora para comer um bombom e uma maçã, tá? Atenção plena é comer com consciência. Óbvio que isso implica em você comer um pouco mais devagar, porque você vai mastigar, você vai saborear. Mas você não tem que levar uma hora necessariamente nesse processo de um alimento. Mas é você estar ali percebendo o sabor que aquilo tem, percebendo a textura que aquilo tem, e não devorando, vendo TV, assistindo a gente aqui, conversando com alguém no WhatsApp, como a gente faz a maioria das vezes. Por quê? Isso é prejudicial tanto para o nosso aparelho digestivo, quanto para o nosso cérebro, quanto para o nosso emocional. E é como você falou, você ficava presa ali nos pensamentos de julgamento sobre aquele alimento. Então é isso que a gente fala, né? É tirar o paciente desse looping de pensamentos, de culpa, de medo, de tristeza, de julgamento de valor. Se aquela comida é boa ou é ruim, eu sou incapaz porque eu comi 3 pizzas. Então, você está atribuindo um julgamento, né, àquele momento, àquela comida. Então, uma das práticas que a gente faz nas sessões é justamente você tirar a pessoa desse loop de pensamentos, né? Porque a atenção plena, se a gente for pegar a definição de atenção plena, ela é justamente isso, é você prestar atenção intencionalmente. Você tem um propósito de prestar atenção ali, né? E sem julgamento. Então, se a gente for pegar a definição de atenção plena, ela é isso. Então, você sair dessa coisa, desses pensamentos, e você vem para um momento presente. Por exemplo, quando você está dançando uma música, né? Você está ali dançando, você está ouvindo a música, você está ouvindo a letra da música. Então, depois, se eu te perguntar se você estava realmente presente na música, naquele momento, você vai saber me dizer detalhes. Né? A mesma coisa quando a gente está comendo. Quando a gente está comendo presente, fazendo isso presente ali naquele momento, a gente vai prestar atenção em sons, né? No que está acontecendo naquele momento que você está comendo, em cheiro, em textura, né? Se está quente, se está frio, a temperatura do alimento, como que o seu paladar tá naquele momento, como que você reconhece que gosto tá na sua boca, né? Então, é uma das práticas que a gente faz durante as sessões, né? Sim, e essa questão ela é muito importante, gente. Eu já passei por isso, tá? De comer uma determinada coisa ali, devorando, enquanto eu estava conversando, bebendo, totalmente no piloto automático. E depois alguma das pessoas que estavam ali na roda dizer assim: ah, vocês comeram tal coisa? Isso não estava legal, eu senti um gosto estranho e a pessoa deixou de lado. E eu aqui, na época, né, saco sem fundo, coloquei tudo para dentro. Não senti nada, não percebi nada. E depois peguei uma super intoxicação alimentar. Então, assim, esse é só um dos exemplos. Mas o que a gente percebe? O que a gente percebe cada vez mais que vai impactar nisso? Tudo começa aqui, ó, na nossa mente, no nosso padrão de pensamento. Então, às vezes, eu atendo pessoas que dizem para mim: ah, eu não consigo, eu tenho dificuldade de me concentrar, eu não consigo prestar atenção e etc e tal. Gente,
Se eu disser que eu vou contar uma fofoca agora, tá todo mundo concentrado, atento, com ouvidos e olhos em pé, e a pessoa consegue reproduzir tudo até 5 anos depois, tá? Se é uma série que você gosta muito, se é um vídeo de alguém que você assiste, que você adora, a gente tem a capacidade de levar a nossa concentração, a nossa atenção, quando a gente está com o interesse direcionado ali. E aqui, obviamente, eu não estou falando de pessoas que têm crise de ansiedade, que têm outras questões, que precisam de um tratamento médico, ou até psiquiátrico e medicação tradicional, tá? É até importante a gente frisar aqui, hoje a gente ainda não falou disso, terapias integrativas são complementares à saúde. Tudo que a gente faz, todo o trabalho que a gente oferece, ele não exclui a medicina convencional, psicólogos, psiquiatras, tá? Então, elas complementam e são facilitadoras dos processos de melhoria e de recuperação da saúde. E aí, voltando aqui para os pensamentos, a gente consegue, a gente tem como entender como a nossa mente funciona, entender como nossos pensamentos funcionam, e a gente tem como treiná-los, criar o hábito, criar novas sinapses para que a gente consiga desempenhar atividades que antes a gente não desenvolvia. Então, por exemplo, se agora na vida adulta a gente resolve aprender uma língua nova, isso é possível. No início vai ser um pouquinho mais desafiador. Sim, claro. A gente não está dizendo que não existe um nível de dificuldade. Existe, gente. Mas, a partir do momento que a gente decide, que a gente escolhe que vai fazer algo diferente, um dia de cada vez, a gente vai aprendendo, a gente vai criando novas sinapses neurais e a gente vai começando a desenvolver aquela atividade. Seja ela uma prática de esportes, para quem ainda reluta com relação a isso, seja comer com atenção, seja você se relacionar com atenção. Aqui no âmbito dos alimentos é muito comum, né? Eu não sei aí, mas acredito que também não deva ser muito diferente. Mas aqui no Rio, às vezes a gente vai para um barzinho, para um restaurante à noite, você vê a galera toda na mesa com o celular na mão, o povo não se olha para conversar. E aí, cara, come daquele jeito, conversa daquele jeito, quando sai dali, você nem lembra o que foi que você falou, o que foi que você comeu, se a comida estava boa, se estava ruim, se veio errado, se não veio. E, cara, eu vou passar a bola para você um pouquinho, mas isso tem uma outra questão energética mais profunda que eu vou segurar para daqui a pouco. A Thaís está falando aqui, sim, reprogramação mental. É exatamente isso que eu trago para os meus atendimentos. Exatamente, gente. Infelizmente, né, esse ritmo de vida que a gente leva hoje, né, a gente faz, a maioria das coisas que a gente faz é tudo sem atenção, né? Então a gente está aqui varrendo a casa, mas a gente não está só varrendo a casa, está pensando em várias outras coisas, né? E quando a gente traz para a gente essa proposta de trabalhar essa atenção plena em outras áreas da sua vida, assim como na alimentação, é justamente por causa disso. Eu falo muito isso aqui no Instagram, inclusive eu falei sobre isso hoje, do quanto que a gente está desconectada com esses sinais, mas a gente nasce com todos esses sinais. Todo mundo aqui nasce com todos esses sinais super conectados. O que é que acontece? Durante a nossa vida, né? A gente, quando é bebê, quando é criança, a gente tem esses sinais ali perfeitos funcionando, né? Mas ao longo da nossa vida, por exemplo, na infância, quem aqui nunca ouviu, coma tudo, porque tem muita gente passando fome. Então, às vezes, você nem estava com fome e você tem que comer aquela comida. A gente vai ouvindo, vai internalizando isso, né? A própria cultura da dieta, o hábito de você fazer várias dietas, gente. A dieta, ela desconsidera os sinais de fome e saciedade. Porque, pense comigo, como que uma pessoa que está fora do seu corpo, no caso eu que sou nutricionista, né? Como que eu vou te dizer o quanto que você tem que comer, gente? Não existe isso, né? E isso é muito enraizado, é difícil. Quando eu falo isso, parece, essa nutricionista tá doida, né? O que ela tá falando aqui, né? Mas se vocês forem parar para pensar, o nosso corpo, sabe? Ele dá sinais o tempo todo, só que a gente tá tão desconectado, né? Por essa coisa da vida, a nossa cultura, a nossa rotina, essa coisa de produtividade toda hora, a gente tem que ser produtivo, todo mundo preocupado em dinheiro, tudo. Isso tudo vai desconectando a gente desses sinais, como você acabou de falar aí no barzinho, né? Tá todo mundo ali no celular, então
Então, você nunca está presente no que você está fazendo. E um dos lemas aqui do meu Instagram é: comer é sagrado. Então, você dá atenção devida para o momento de comer. Não que isso seja a coisa mais importante da sua vida, mas você dá a importância para esse momento. Então, você tem um ambiente reservado para isso, você não está fazendo várias outras coisas enquanto você está comendo. É a proposta da atenção plena. E quando a gente traz para a nutrição comportamental, quando você consegue fazer isso em outras áreas da vida que a gente traz para cá, a pessoa já consegue comer muito mais consciente, né? Então, ela já passa, por exemplo, você está arrumando um vasinho ali de planta. Faça isso presente, pensando ali, sentindo as folhas, né? Olhando o ambiente, prestando atenção nos sons. Você vai fazendo isso em outras áreas da sua vida e, consequentemente, você vai fazendo no ato de se alimentar, né? E na literatura, o mindfulness, né? Na literatura, ele traz também pra gente, Silvia, 9 tipos de fome que são diferentes da que a gente está acostumada, porque geralmente fome fisiológica, a gente sabe diferenciar. Apesar da gente estar desconectado por causa de muita dieta, dessa coisa, dessa correria, a gente sabe desconectar. Se eu perguntar aqui agora, quando é que vocês estão com fome? Cada um vai responder de um jeito, mas assim, pode até não saber 100%, mas, meu estômago fica doendo, eu fico com dor de cabeça, eu começo a ficar com dificuldade de concentração, né? Essa é uma fome que, vamos dizer assim, é um pouco mais fácil de identificar. Mas, na prática de mindfulness, né? Trazendo para cá, ele traz outros tipos de fome que a gente não está acostumado, que a gente não conhece, né? Ele separa aqui as 5 de cima, que são as 5 conectadas aos nossos sentidos, que é a fome visual, a fome de ouvido, a fome da boca, a fome do tato. Então, essas 5 aqui de cima que ele separa, né? Que está conectada aos 5 sentidos. E tem as 4 inferiores, que são as de baixo, que é a fome do estômago, a fome celular, né? O que seria essa fome celular? É como se ela ultrapassasse a fome do estômago. A fome do estômago é aquela coisa que a gente já sente um refluxo mais, o estômago começa a doer, você consegue identificar um negócio mais fisiológico. A fome celular, que a literatura traz, seria quando ultrapassa, né, esse limite. Você já fica ali com uma tontura, você já fica muito fraca. Tem a fome da mente. O que seria a fome da mente? Seria mais relacionado aos nossos pensamentos negativos, a crenças, né? Então é interessante trazer isso, porque muita gente não conhece. A gente fala muito de fome emocional, que é uma dessas 4 que fica embaixo, né? A gente fala muito de fome emocional, que é o que a maioria tem, e a maioria de nós, mulheres, né? Que tem as oscilações hormonais ali, o ciclo menstrual, tudo muito forte, é bem exacerbado, né? Mas ele tem essa diferenciação desses 9 tipos de fome, e dentro da terapia nutricional, né, que é o que a gente faz, a gente vai trabalhar cada uma desse tipo de fome. Então, a gente tem um baralhozinho, né? Para a pessoa aprender a identificar qual é o tipo de fome que ela tá. Por exemplo, você vê um prato muito bonito, né? Fome visual, que a gente chama, né? Então, você nem tava com tanta fome, né? Mas você viu aquele prato, a apresentação tão bonita, alguém postou, ou alguém do seu lado estava comendo, e você, nossa, agora eu quero comer tal coisa. A gente chama isso de fome visual. Então, dentro da terapia nutricional, a gente vai ajudando o paciente a identificar esse tipo de fome, se familiarizar com isso, além dessa reconexão com sinais internos, né? Nosso corpo é muito sábio. Os animais, se a gente for observar a natureza, os animais, os bebês, né, quando eles estão ali sendo amamentados, ele não fala, né? Mas ele rejeita, ele sabe a hora de parar. Por isso que quando eu falo, a gente nasce com esses sinais ali super conectados e com o tempo vai perdendo isso, vai se desconectando, né? E a nossa rotina maluca, né, essa coisa dessa produtividade também não ajuda, né? A gente vive no automático, assim, em tudo que a gente faz, né? Tá lavando o prato, não tá 100% lavando o prato. Você tá lavando o prato e tá pensando no boleto e tá pensando em várias outras coisas. Você não tá presente ali. Tá comendo, tá mexendo no telefone, tá comendo, tá brigando com alguém, tá comendo, tá assistindo um noticiário ali, cheio de notícia ruim. Então você tá ali absorvendo aquela comida, absorvendo aquela energia, né, Silvia? Aí agora eu passo a bola para você. Sim, com Que aí certeza. É muito legal que esse assunto ele sempre fica girando em torno do tempo, né? Teve até uma pessoa que eu já esqueci o nome, desculpa, mas que falou sobre essa questão da gente ter um tempo para pausar e se dedicar à refeição. E aí a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui é justamente o inverso. Não é que a gente não tenha tempo. A questão maior é como a gente utiliza o nosso tempo e o tanto de tempo que a gente dedica ao nosso autoconhecimento. E aí, eu vou
falar para vocês o seguinte, aquela básica, né? Todo mundo tem 24 horas por dia. Por que é que algumas pessoas conseguem fazer com que essas 24 horas rendam melhor e outras não? Ok, cada um tem seu ritmo de vida, alguns têm filhos pequenos, alguns têm pessoas que precisam de cuidados especiais e isso vai demandar um ritmo diferente. E a gente não está desmerecendo isso aqui. Mas eu fiz um teste durante um período, quando eu comecei a estudar o estado de presença, que era justamente o seguinte: avaliar quanto tempo a gente leva para fazer determinadas atividades isoladamente, com atenção plena, e quanto tempo a gente leva fazendo várias coisas juntas. E pasmem vocês, mas na maior parte das vezes a gente gasta menos tempo fazendo separadamente com atenção muitas coisas. Por quê? Tudo aquilo que a gente faz num fluxo de velocidade sem atenção, a gente tende a não fazer tão bem feito assim. E aí, você tá lá, em 1 hora consegui responder 10 mensagens, fiz aqui um relatório, liguei para minha mãe, não sei o quê. No final daquela 1 hora, você vai se dar conta que você não falou tudo que você tinha que falar com a pessoa que você ligou, que de repente você trocou a mensagem que você mandou para um e era para ter mandado para outro. Enfim, infinitas vezes você vai ter que refazer alguma coisa ou você vai ter que recomeçar do zero, porque você vai perceber que um ponto importante daquela tarefa ficou para trás. E isso, gente, é um teste super simples, super bobo. Vocês podem começar amanhã e depois me manda mensagem aqui para contar. É infalível, não tem como. Toda vez que a gente para fazer algo com atenção, vou chegar aqui agora. Ok, tem determinadas coisas, por exemplo, escovar o dente, lavar a louça, não vai mudar tanto a sua vida, exceto que você esteja lavando taças de cristal e que um acidente possa acontecer. Mas, no geral, são atividades que não tem tanto problema em você fazer enquanto você está pensando. Inclusive, essas questões rotineiras que envolvem limpeza, seja nossa ou da casa, são coisas que normalmente nos ajudam a colocar os pensamentos em ordem. Então, é mais do que normal que a gente faça enquanto a gente está pensando, enquanto a gente está organizando a nossa cabeça. Agora, todo o resto, não. Se eu vou fazer uma atividade física sem colocar atenção plena ali, eu posso me lesionar durante a prática de algum exercício. E isso acontece o tempo inteiro com uma série de pessoas, tá? Se eu tô comendo e eu não dou atenção, como eu dei exemplo mais cedo um pouco, eu posso comer uma coisa que não tá muito legal, que tá estragada, eu posso comer muito mais do que eu preciso. Se eu estou numa reunião profissional e eu não estou com a atenção plena ali, eu posso deixar passar um ponto importante e colocar em risco uma promoção, por exemplo. Se eu estou num relacionamento lá com o meu namorado, ou com qualquer outra pessoa, a pessoa me passa informações importantes o tempo inteiro ali e eu não estou ligada nisso. Gente, no universo feminino, então, quantas e quantas mulheres às vezes ficam, ai, gente, porque eu não sei se esse relacionamento vai dar certo ou se não vai, ou eu acho que a minha amiga ficou chateada quando a gente estava conversando tal coisa. Por que existem tantos achismos na nossa vida? Porque a gente não coloca atenção plena naquilo que a gente está fazendo. Nem sempre a gente para participar de uma conversa olhando no olho da outra pessoa, de quem está ali na nossa frente, e ouvindo e buscando compreender o que aquela pessoa está dizendo, né? Muitas vezes a gente está num diálogo e numa reunião buscando responder o que a outra pessoa vai nos trazer de informação, mas nem sempre a gente está querendo compreender, ouvir com atenção e com compaixão aquilo que o outro está trazendo. Então, essa questão da presença, vocês podem ver, ela permeia todas as áreas da nossa vida, todas. A gente vai olhar para ela no campo da alimentação, e isso também é muito importante dentro da alimentação, num sub-nicho, né, da alimentação que a gente já trouxe aqui, com relação a comer emocional. Cara, esses dias mesmo,
Eu estava aqui montando o material do workshop de pensamento energético. Quem não está sabendo disso ainda, depois olha lá no meu feed. E aí eu tô aqui, mil ideias na cabeça, andando pela casa pensando, não sei o que, nanã. Daqui a pouco eu já tô de geladeira aberta, olhando. Aí eu parei e fiz assim: o que eu tô fazendo aqui? Tipo, almocei ainda há pouco, eu não estou com fome, eu tô caçando o que mastigar, por quê? Eu tava no embalo ali de uma construção de raciocínio para um texto que eu tinha que finalizar, que o meu automático me jogou para caçar o doce. E eu não Isso. precisava daquele doce naquele instante. Só que, como eu já busco me autoconhecer e estou nesse processo de dar atenção a tudo que eu faço, eu consegui perceber naquele instante, fechei a geladeira, peguei uma água, voltei para o computador e finalizei o que eu estava fazendo. Mas quantas e quantas vezes a gente não senta na frente da TV para maratonar uma série? E quando você vai olhar em volta, você já comeu um mundo de coisa, né? Então só aquelas embalagenzinhas Sabe assim que é muito do louco e tá com isso, o né? telefone na mão para pedir uma pizza. Ou quando você vê, já foi ali duas barras de chocolate, um balde gigantesco de pipoca, né? E foi importante você ter falado, Sil, dessa coisa de, tipo assim, não é que você tenha que fazer isso com todas as atividades da sua vida, né? As atividades rotineiras. Mas eu queria frisar aqui uma coisa importante, né? Não é que esse é o modo certo, né? Não é que a gente quer impor que é o modo certo. Não significa que esse está certo e os outros modos de você comer estão errados. Significa que esse é o modo mindfulness, né? De você comer com atenção plena. Então, se você quer atenção plena, se você quer criar esse hábito de comer com atenção plena, a meditação, né? Ela é um caminho para a gente criar essa habilidade de estar presente. Por isso que no início da live eu falei assim, a meditação ela é muito mais do que aquela coisa formal de você estar ali sentado meditando, é você estar presente, né? E essa coisa da reconexão com sinais é uma das coisas que a gente mais trabalha, né? De fome e saciedade. Por quê? Porque a fome, né? Ela vai te dizer quando que você tem que comer e a saciedade, ela vai te dizer quanto você precisa comer. Então, volto a falar, você não precisa de ninguém que está fora do seu corpo para te dizer o quanto você tem que comer, gente. Isso é absurdo, né? Você sabe, o seu corpo sabe. Então, a gente, na nutrição comportamental, a gente tem uma escala da fome, né? Essa escala, ela vai ali de 0 até GG. Então, o que é que a gente orienta os pacientes? Que ele não deixe essa fome chegar ali no ponto GG para ele ir comer. Por quê? Porque se a fome já estiver aqui nesse ponto, na hora que ele for comer, provavelmente ele não vai fazer escolhas tão saudáveis, porque ele vai comer o que estiver ali na frente, o que for mais rápido, né? E aí é onde a gente entra, de novo, no mesmo ponto. Como é que o paciente vai saber, né? Onde é que a fome dele está? Se está no zero, se está no intermediário, se está aqui, para saber qual é o momento certo que ele deve comer. Aí a gente volta, se reconectando com os sinais dele de fome e saciedade. E isso exige tempo, por isso que eu não faço atendimento individual. Isso exige tempo, dedicação, porque o meu funcionamento é um, o seu funcionamento é outro. E se nem a pessoa sabe quando que ela tá cheia, quando tá com muita fome, quando tá com pouca fome, como é que a gente que é nutricionista que tá fora do corpo da pessoa vai saber? Então, o meu trabalho, o meu caminho é jogar uma luz no caminho da pessoa, né? Dizer, olha, tem esse caminho aqui. E ajudar ela a se autoconhecer. Por isso que eu falo tanto, é autoconhecimento alimentar. É autonomia alimentar, você conhecer o seu corpo, né? E isso a gente tem ferramentas para a pessoa chegar nesse ponto de saber, não, eu estou com fome tal. Então agora é o momento de eu comer um pouquinho. E a gente orienta também, às vezes assim, às vezes quando a pessoa não sabe, dando esse processo de iniciação, ela come, né? Espera um pouquinho, espera uns 10 minutos ali, e depois ela volta a comer de novo para saber o quanto que ela tem que comer, se ainda precisa realmente comer. Porque às vezes você acha que ainda está com fome, mas se você esperar mais uns minutinhos, você vê, nossa, não estava com fome não, já estava suficiente. Então, é uma das técnicas que a gente utiliza, né? Trocar os talheres, porque a gente não tem tanta habilidade com a outra mão, né? Então, trocar os talheres, descansar os talheres, né? Ter um ambiente só para isso, você tirar as distrações. Isso tudo vem junto, gente. Isso tudo é atenção. Se deixar, eu vou aqui falando. Adoro. Mas uma coisa importante da gente falar também, duas, né? No meio disso tudo aqui que você trouxe e das coisas que as meninas estão escrevendo aqui pra gente também. Você não precisa meditar
necessariamente para conseguir ter atenção plena e comer com mais presença, tá? Óbvio que se você puder, super recomendo, porque a meditação já está mais do que espalhado em todas as reportagens e artigos científicos o quanto faz bem para a gente, né? Mas nós somos seres cíclicos, principalmente nós mulheres. Então é normal que um determinado dia ou outro, principalmente na fase menstrual, a gente tenha mais necessidade de alguns alimentos ou até de uma quantidade maior de alimentos e tá tudo bem. Por isso é muito complicado você ter uma rigidez alimentar. Vai ter dia que aquilo não vai te saciar. Vai ter dia que você vai precisar realmente consumir um pouco mais de açúcar. Mas o nosso corpo, quando ele pede um docinho, ele não necessariamente está pedindo um brigadeiro. Se você está com uma necessidade um pouco maior de açúcar, se você comer uma tangerina, por exemplo, que é uma fruta normalmente doce, uma uva, uma maçã, muito provavelmente você vai se sentir bem, você vai se sentir saciada, se essa for uma fome real. Agora, se for a fome emocional, você vai precisar de uma panela inteira de brigadeiro e você só vai sossegar quando você acalmar aquela emoção que está ali te cutucando. Por isso a importância da gente estar em processos terapêuticos para que a gente se conheça e consiga perceber isso, como no exemplo que eu coloquei para vocês agora há pouco, né? Eu já tenho ideia dos meus padrões de fome, eu já estou habituada, eu emagreci 35 quilos entre meio de 2014 e final de 2015. Então, naquela época, eu fiz todo um processo de reeducação alimentar, eu adquiri o hábito de comer a cada 3 horas. Então, hoje em dia, se dá 3 horas e meia, 4 horas de intervalo, eu ainda não comi, eu começo a me sentir mal, então já me habituei a ter sempre um lanchinho à mão. A Diana até colocou aqui, né, que ela apela para banana para não ficar morrendo de fome. A gente tem várias possibilidades quando a gente se conhece. Mas quando a gente se conhece e identifica que tipo de fome é ela, é aquela que está atacando ali, a gente sabe se vale a pena escutar aquele impulso de comer ou se vale a pena a gente tomar um copo d'água e esperar mais um pouquinho. Então, esse lance que você trouxe, né, da gente aguardar uns minutinhos, isso é muito legal, porque, para mim, por exemplo, que já estou regrada dos horários, normalmente eu estou entretida aqui, estou trabalhando, estou num atendimento ou outro. Eu senti aquela sensação de fome, eu olho para o relógio, normalmente está batendo ali no intervalo. Agora, se eu olho para o relógio e, tipo, percebo que tem meia hora do que eu comi, eu já falo, pera. Eu comi bem ou não comi hoje? Qual foi a quantidade? Eu comi menos? Não, aí às vezes é um dia que eu almocei um pouco menos, que eu comi só uma salada, porque eu já estava com menos fome na hora do almoço, e aí também não vou me forçar a comer mais só para seguir lá uma quantidade no prato. Aí, ok, faz sentido. Aí, de repente, uma fruta, uma coisinha leve, possa ajudar ali naquele intervalo. Mas a gente só consegue ter essa percepção realmente quando a gente está buscando esse estado de presença. Senão a gente vai sair devorando tudo, gente. Vai comer a banana, vai bater um PF giga na hora do almoço, vai para a sobremesa, vai emendar no lanche e não vai ter jeito. E aí quem vai padecer é o nosso corpo. E aqui também a gente não está falando que é certo ou errado ter o corpo XYZ, que você tem que ser magro para ser saudável, não é isso. Mas se a gente parte para um olhar clínico, um corpo obeso é um corpo inflamado. A tendência é que essa pessoa comece a ter os índices de saúde alterados, comece a ter problema nas articulações, dificuldade de locomoção. E, cara, a gente passa a vida inteira se matando de trabalhar para fazer uma renda boa, para poder viajar, para poder construir uma vida confortável. E aí você vai gastar todo esse dinheiro fazendo tratamento de saúde para depois ficar arrebentado em casa. Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso corpo entendendo que ele é o nosso instrumento, ele é o veículo que permite que a gente esteja aqui nesse plano fazendo o que quer que a gente queira fazer. Se você vai vestir 36, 46, não importa.
A questão é que você tenha mobilidade e saúde suficiente para fazer o que você se propôs a fazer aqui. E para isso você precisa olhar minimamente para a sua alimentação e para a prática de esporte. Não existe corpo saudável a longo prazo sem o mínimo de atividade física. Goste você ou não, queira você ou não, existem uma infinidade de atividades por aí. Dá para escolher uma que seja a menos desagradável para você criar esse hábito, criar esse condicionamento. E a partir do momento que essa nova sinapse neural esteja aí na tua cabeça, você vai começar a praticar com regularidade e vai sentir falta quando você não fizer. Porque os benefícios são inúmeros, né? E a endorfina está aí para ajudar a gente nesse viciozinho pelo esporte. Uma coisa que eu gosto de fazer com as minhas pacientes, nessa coisa do exercício físico, é o seguinte: o que você gostava de fazer quando era criança? O que é que você fazia que passava o dia inteiro ali suada, de pé no chão, toda suja, e você tava ali eufórica, feliz? Porque, no meu caso, né? Dançar é o tchan, pular corda na rua, nossa, isso me deixa assim em êxtase, sabe? Então, não necessariamente a musculação, não necessariamente a academia, dissociar, né? Essa coisa de academia. Inclusive, muitas mulheres não frequentam academia porque, assim, o que era para ser um ambiente ali de prevenção de saúde, não é de corpo sarado, de quem pega mais peso, de quem tem a perna maior, de quem tá com a barriga sarada. Não. Academia, musculação é para prevenção e para promoção de saúde. Então, acaba se tornando um ambiente hostil. Às vezes a pessoa tem aquele ranço de academia, mas não é da academia em si, é de quando ela vai, a pessoa já se sente julgada, né? Se sente meio que num ambiente hostil. E, infelizmente, né? Isso acontece muito, né? Não são todos os profissionais, mas eu acho que isso já está um pouco mais. Já está diminuindo mais um pouco, mas às vezes os próprios profissionais, né? Vinha muito com aquele discurso assim, você é preguiçosa, né? Você só quer comer. Então, aquele, sabe, gente, não é isso. Não é assim, não é só foco, força e fé, né? Tem muita coisa por trás, tem muita coisa envolvida. Atividade física não é a única maneira de você se exercitar, né? Não é uma coisa obrigatória isso. Então, busque. Pense assim, o que eu gostava de fazer? Aqui mesmo jogo vôlei, jogo queimado, né? Ando de patins, porque eu não sou assim. Às vezes as pessoas têm a impressão, você é muito. Eu queria ter sua disciplina. Você é muito. Gente, eu não sou assim tão fã de musculação, não, né? Hoje eu já tenho outra visão também assim da musculação, que é um objetivo mais a longo prazo. Então eu penso muito. Quando eu tiver um pouco mais velha assim, eu quero sentar num vaso, ter força para sentar num vaso sozinha, ter mais autonomia, né? Eu quero pegar um pouco mais de peso, eu quero, sei lá, precisar levantar algum jarro, alguma coisa. Então, 34 já, né? Então, assim, a gente vai mudando um pouco o pensamento. Eu tive ali as minhas fases, né? E pela minha abordagem também, que hoje eu já estou em outro, né? Então, eu já venho mais essa questão, assim, não é só foco, força e fé, não é porque você é preguiçosa, né? Então, busque uma coisa que te dá prazer, que te deixa ali em êxtase, né? Junta um grupo, vai jogar vôlei, vai dançar, né? Eu sinto muita falta, assim, de dançar. É o tchan, aquela coisa, assim, de anos 90, assim, com as minhas amigas, que eu fazia muito isso na minha infância, muito. E aí, o que que eu faço? Eu adapto. Não tem mais, né? Aquela coisa, não tem as minhas amigas, eu danço sozinha. Então, às vezes, eu não tô afim de ir pra academia. Eu danço sozinha aqui no meu quarto. Suar a nuca dançando no quarto, né? Assim, perfeito, pelo bem da sanidade mental, né? Então, tem outras coisas assim, nada é uma coisa só, né? Existem vários fatores. Então, às vezes a pessoa não toma sol, né? Isso também interfere. Às vezes a pessoa não tem ali relações muito nutritivas, relações interpessoais. Nunca é uma coisa só. Por isso que eu e a Silvia, né? Por isso que o nosso trabalho, ele se encaixa tanto, porque a gente tem muito essa visão holística das coisas, né? Porque é muita coisa que interfere, é muita coisa. Não é tão simples, né? É. E aqui nessas coisas, o pessoal tá mandando várias mensagens sensacionais aqui. Eu vou tentar juntar observações que se conectam a tudo que vocês trouxeram com os ganchos que a Evelyn me trouxe. Quando eu estava obesa, quando eu pesava mais de 100 quilos, eu tinha essa ideia de que eu precisava emagrecer para frequentar a academia. Gente, isso é muito louco, né? Porque a academia é justamente isso é
mentalidade de dieta. Corta. Exatamente. Isso era crença limitante, era um pensamento que me bloqueava lá atrás. E aí, por um lado, isso foi interessante na minha vida, porque quando eu decidi que eu ia fazer alguma coisa pelo meu corpo, que eu queria realmente emagrecer, que eu queria ter mais condicionamento, mais disposição física, eu comecei a procurar coisas diferentes. Gente, eu experimentei aula de capoeira, eu fiz aula de circo um tempo, fiz tecido acrobático e eu estava muito fora de forma, tá? E detalhe, com medo de altura, inclusive. Não fiz muito tempo dessa atividade porque não encaixava com os meus horários na época, assim, mas foi uma coisa deliciosa. E aí eu descobri através de um bom profissional de educação física, Jaque, que foi minha treinadora há muito tempo, ela me explicou que a musculação ela faria com que o meu metabolismo acelerasse mais do que um simples aeróbico e que se eu fizesse exercícios de fortalecimento trabalhando os meus músculos, isso seria vantajoso para mim. E assim eu comecei a fazer. Então, gente, eu comecei a ir para a academia olhando apenas para mim e para o que importava para mim. Por quê? Essa história de que a gente vai para a academia, a gente vai ser julgado, vai ser criticado, tudo aquilo que a gente está vendo, achando que o outro está dando para a gente, é algo que existe dentro da gente. Essa autocrítica e esse autojulgamento, eles já estão aqui, ó, internalizados. Eu vivi tudo isso que vocês estão relatando aqui pra gente, tá? Então eu posso falar que eu realmente era a primeira a dizer que eu estava ridícula naquela roupa de ginástica, que estava horrível e etc e tal, porque eu estava me achando e me vendo assim. E aí eu vou trazer um exemplo muito besta para vocês, mas que fica bem claro para isso que eu estou querendo passar aqui. Quando você está se sentindo bem, quando você está feliz com você, se passa alguém por você e te chama de feio, de feia, você vai cair na gargalhada e vai seguir tua vida, vai continuar andando. Aquilo não vai te afetar, não vai te alcançar. Agora, se você está se sentindo mal, se você está desconfortável em si, passa alguém e diz que você tá bonito, que você tá gata, qual a primeira coisa que você pensa? E essa pessoa tá querendo alguma coisa. Tá com esse papinho furado porque não sei o que, não, não, não. Você já liga o desconfiômetro. Então, assim, toda vez que vocês se sentirem mal num determinado ambiente, se sentirem julgados, tenta se observar como é que você anda se julgando, como é que você anda se olhando. Porque, gente, por mais que a gente goste de pensar assim, que o nosso plexo solar fique lá vibrando nessa, o mundo está cagando pra gente. Tá? As pessoas não estão nem aí para o que a gente faz e para o que a gente veste. Sabe quanto tempo uma pessoa que não te conhece leva te observando? 3 segundos. É o tempo que a gente leva para chamar a atenção de alguém. Passou 3 segundos, ela nem lembra mais que você passou ali. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso. Quando a gente coloca na nossa cabeça que a gente vai para um ambiente de atividade física, e aí seja lá qual for, e eu sugiro que vocês experimentem o máximo possível, que, como eu falei lá atrás, com a infinidade de atividade física que a gente tem hoje, não é possível que não tenha uma que possa te agradar um pouquinho mais ou menos, tá? Então, experimentem, mas estejam ali presentes em vocês. Sem a preocupação de quem está te olhando, quem está te julgando. Quem é que paga as suas contas, gente? Quem é que vai pagar a sua cadeira especial se você ficar de um jeito que não consiga mais levantar da sua cadeira? Vai ser a pessoa que você acha que te olhou de nariz torto lá na academia? Mas, sim, Não vai. é importante isso que você está falando, porque assim, você é uma pessoa que já está nesse rolê lá na frente, né? Então, assim, e na sociedade que a gente vive, a gente que é mulher é fato. Isso é um fato. Sim. A gente é julgada a todo momento. Então, por mais que a gente, por exemplo, a gente que já tá nessa coisa aqui, né, de autoconhecimento, não sei o que, tô segura de si, é cruel. Aí a gente volta, ó, 1 minuto atrás. Isso. O julgamento que o outro queira te dar, você só pega se você quiser. A gente não é obrigado.
Obrigada, entendeu? Ok, a gente vem de uma cultura, tem o capitalismo, tem o patriarcado, a gente pode sempre culpar alguém. A ideia é essa. Só que quando a gente vem para o autoconhecimento, a primeira coisa do autoconhecimento é a aceitação dos seus defeitos. Se a gente não olha para os nossos defeitos e não olha para a maneira como a gente se trata, a gente vai estar sempre buscando alguém para culpar. E aí essa culpa pode ir para quem a gente quiser, né? Como é que Sim, tem um amigo meu que fala assim, eu vou lembrar de uma frase sensacional daqui a pouco. Mas aí, com essa aceitação, vem a nossa autorresponsabilidade. Só eu posso cuidar de mim. Quem é que vai pegar e me levar força para fazer uma atividade física? A atividade física que eu deixo de fazer hoje vira fisioterapia amanhã, vira o remédio que eu vou ter que tomar amanhã. Então, assim, se eu aceito que eu tenho uma questão aqui que eu tenho que resolver, se eu aceito que eu preciso me cuidar, eu assumo a autorresponsabilidade pelo que eu tenho que fazer. Eu lembrei gente, na boa. A Nan, ela fala, nem tudo é sua responsabilidade, né? Mas você pode dar conta, né, do que é sua responsabilidade. Nem tudo é sua culpa, na verdade, mas você pode se preocupar com o que é sua responsabilidade agora. É mais ou menos isso, né? Exato. Eu lembrei dela agora, você falando. E aí, quando a gente volta lá para a questão de padrão de pensamento, que é o que eu trago muito aqui como a base inicial de todo o trabalho que eu faço, é o tempo e a energia que a gente gasta pensando no que o outro pode estar pensando, né? Esse achismo, criando fanfic aqui na mente, gente, é uma quantidade de energia absurda. E muitas vezes a gente não faz uma atividade física, a gente deixa de se cuidar. Não é por preguiça, por acomodação, é por falta de energia. Se o nosso chakra básico tiver deplecionado, tiver enfraquecido, não adianta, por mais vontade que você tenha, por mais alimentação saudável que você se esforce para fazer, o seu corpo físico vai ficar cada vez mais fraco. Se você não cuida da sua mente, do seu padrão de pensamento, você vai começar a ter crises de ansiedade, de pânico e etc., que também estão relacionadas a um chakra básico deplecionado. Então, tudo está conectado. Nós temos corpos sutis, e aí, falando aqui só de alguns deles, que é o que interessa aos assuntos que a gente está tratando, né? A gente tem um corpo mental, dentro dele um corpo emocional, dentro dele um corpo energético, e no nosso, o miolinho aqui é o nosso corpo físico. Então, toda essa estrutura está conectada. E através dos nossos chakras, que são os nossos centros de energia, a gente está circulando toda a energia de tudo, que vem do meio ambiente, que vem dos alimentos, que vem dos nossos pensamentos, que vem do nosso campo emocional. Então, a saúde, ela precisa ser vista realmente de forma integrada. Não adianta você comer saudável e os seus pensamentos serem horríveis, você se julgar, se criticar e se culpar o tempo inteiro. Agora, se você se trata, se olha com o mesmo carinho que você dedica à pessoa que você ama, à tua família, ao teu melhor amigo, à tua melhor amiga, cara, teu padrão emocional com certeza já vai ter aqui um super upgrade. Vai ficar muito mais fácil você comer uma salada sem ranço, você pisar numa academia porque você tem que ir, né? Tá aí uma dica para vocês, então, para usar a atenção plena, né? Quando for para academia, ao invés de ficar preocupada com a roupa que você tá, será que estão olhando, com os pensamentos que estão vindo na sua cabeça, você praticar ali a atenção plena. Peraí, qual é o exercício que eu estou fazendo agora, né? Você ficar presente ali no momento. Então, ao invés de se preocupar com essa pressão, com essa coisa, você, opa, deixa eu trazer para cá. Você sair do looping de pensamentos, né? E vir para o momento presente. Já pode começar a aplicar amanhã, inclusive, viu? Sim, quando a gente vai treinar com a atenção plena, é muito sensacional, porque o exercício físico ele começa a se tornar terapêutico. Você vai estar ali observando o seu corpo, sentindo os movimentos, percebendo até onde você pode ir. Na yoga tem muito disso, né? Você vai vendo até onde você consegue alongar, até onde você consegue se contorcer. Na musculação, você vai percebendo os seus músculos, você vai vendo, esse peso está muito forte, está muito pesado. Depois que eu aprendi a gostar de esporte, eu me apaixonei por Muay Thai. Gente, eu vou pro Muay Thai. Quando a aula acaba, eu falo assim, eita, já acabou?
Porque eu tô ali tão entregue, aqueles movimentos, aquele exercício, aquilo é tão divertido. A minha criança interior, ela fica no parquinho de diversão quando eu tô no Muay Thai, gente. É muito maravilhoso. E com certeza tem atividades que você pode fazer. Então, gente, depois da pandemia, agora tem quase tudo online. Tem É, aplicativo de yoga, tem aplicativo de dança, tem aplicativo de funcional que te ensina a pegar objetos de casa para você alongar, para você levantar peso. Assim, minha sugestão, no ponto de vista de quem já foi muito obeso e não tinha prática nenhuma com atividade física, com ambiente de academia. Eu sugiro que você comece indo para a academia com um profissional adequado, habilitado, atencioso, porque a gente começar a fazer coisas que a gente não tem prática em casa pode gerar uma lesão, tá? A menos que você vá fazer só uma coisinha fisioterapeuta, tá simplesinha, aí. um alongamento. Ó, tá aqui uma fisioterapeuta que pode falar disso, né, Tatá? É muito bom. Então, assim, é o ideal, tá? Para quem pode, vá para uma academia. Não pode ir para academia? Começa, cara, botando 5, 10 minutos de caminhada por dia. Como é que a gente costuma se sabotar? Ah, se eu não tenho 1h30, 1 hora para me exercitar, eu não vou fazer. Alô? Você não está fazendo nada. Se você passar a fazer 5 minutos hoje, já vai fazer diferença na sua vida. Sobe e desce escada. Se você pega a condução para ir para o seu trabalho, para ir para algum lugar, faculdade, sei lá, desce um ponto antes, se habitua a caminhar um pouquinho mais. Cara, eu moro no quinto andar, então teve uma época que eu comecei a subir e descer de escada. Eu não tinha Uhum. tempo para academia, então aquilo era o que eu podia fazer na época que eu fazia faculdade, etc. Então, foi o que eu coloquei na minha rotina. Depois de um tempo, você vai perceber que aquilo já não é mais tão cansativo, que o seu corpo vai estar mais tranquilo, vai estar mais ágil. E aí você consegue fazer algumas outras coisas. Final de semana, adoro jogar vôlei. Eu ia para a praia com amigos, batia a bola lá, fazia caminhada na orla, era o que dava para fazer, mas é melhor do que nada. Então coloca na sua rotina, do mesmo modo a meditação. O povo vem para mim, ah, Silvia, eu não tenho meia hora para meditar, não. Gente, às vezes eu não tenho. E eu trabalho com autocuidado, com terapia, com autoconhecimento. A meditação faz parte da minha vida. Tem dia que eu faço 2 minutos de respiração com atenção plena. Porque a agenda está mais apertada, precisei dormir um pouco mais. Enfim, Mas coisas folga. da vida. Mas eu vou fazer aquele 1 minutinho, aqueles 2 minutinhos, 5 minutinhos, o tempo que der. No final de semana, quando eu tiver com umas folgas de horário, eu faço uma meditação de meia hora. Mas a gente tem que se habituar a fazer o que pode, do jeito que pode, ao invés de deixar de fazer com a desculpa que não posso fazer perfeito, né? Feito é melhor do que perfeito. É o que eu mais falo assim, é aquele pensamento 880, né? A pessoa ela só vai se exercitar se ela puder fazer 1 hora, se ela puder fazer aquela série daquele dia. Então, é a gente ser um pouco mais flexível, tá? Eu não consigo ir para academia hoje, eu vou dançar aqui no meu quarto. Então, eu não consigo fazer 1 hora de série hoje, eu vou ficar 20 minutinhos na bike e vou voltar correndo, porque hoje a agenda está apertada. É a gente começar a se cobrar menos, como você falou, a questão do pensamento, né? Quando vir também esse pensamento de julgamento sobre aquilo, essa rigidez, né? Tem que estar perfeito. Então, eu tenho que ter uma rotina perfeita, eu tenho que ter uma alimentação 100% perfeita, senão eu não vou começar. Isso é um pensamento de rigidez, né, Sil? Você já está ali atribuindo esse julgamento de valor de que tem que ser certo ou errado. Então, é você desfocar um pouquinho do que é certo ou errado. Você desligar aqui esse pensamento que está dizendo, não, você tem que seguir a dieta cetogênica, senão não vai funcionar. E às vezes você fazer aqui uma prática de atenção plena vai ser muito mais efetivo para o seu processo do que você se prender àquela coisa de você ter que fazer uma dieta, né? Então, lembrei disso agora com você falando. Então, a gente conseguir ser mais flexível, sobe de escada, tenta outra coisa, vai numa bike, mas faça, né? Do jeito que dá. Então, e principalmente a gente que é cíclica. Por exemplo, eu postei até no meu story hoje, quando eu tô na TPM, é a semana que eu já me preparo, porque eu sei que 2 ou 3 dias eu vou faltar no treino, então eu não enlouqueço por isso. Eu diminuo as cargas, eu faço outro tipo de exercício, né? Aí entra aqui o personal, meu irmão é personal também, ele faz o meu treino, especializado.
Então, já é focado no meu ciclo, já me conhece, já sabe mais ou menos. Então, não é o mesmo treino quando eu estou na TPM. Por quê? Porque eu não estou com a mesma força. Geralmente, eu estou com dor de cabeça. E aí, o que a gente faz? Se realmente o meu corpo estiver muito cansado, né? Que um dos meus lemas aqui é respeite seu corpo, é o que eu mais digo. Então, não adianta estar aqui dizendo respeite seu corpo, respeite seu corpo e tá me forçando. Quando eu vejo que realmente não dá para ir, eu realmente não consigo, eu descanso, eu escuto meu corpo. Mas quando eu vejo que é uma coisa que tá, não dá para eu fazer aquele treino intenso, com tanto peso, mas dá para eu ir e adaptar. Então eu vou e adapto, faço o que eu consigo fazer naquele dia, dependendo da minha agenda, dependendo de como tá o meu corpo físico hoje, né? Muito importante isso, Sil. Muito importante você ter falado E uma isso. outra coisa muito importante também, pegando esse gancho aí que você trouxe, é assim, a Você gente vai. ouve muito, né? Ah, você precisa ouvir o seu corpo, ouça os seus pensamentos, ouça o seu coração. Olha só, gente, se Sim, você não souber, se você não entender da sua mente, do seu padrão de pensamento, você acha que está ouvindo a tua intuição e o teu coração e você está ouvindo o seu sabotador interno. Lembra aquela historinha do desenho animado? Exatamente, anjinho de um lado e diabinho do outro? A nossa mente consciente e inconsciente, elas agem dessa forma. Essas vozes que a gente escuta são justamente isso. O nosso inconsciente, ele está cheio de crenças limitantes, de bloqueios, de questões internalizadas ali, que fazem, às vezes, a gente ficar num looping e não sair do lugar. Enquanto o nosso raciocínio lógico, a nossa consciência, ele está chamando a gente para ação. Então, se o seu corpo estiver dizendo, ah, hoje eu preciso de sofá, Netflix e brigadeiro, é o questiona. seu sabotador. Olha, Questiona. olha para você com atenção, respira fundo um pouquinho. Você realmente está se sentindo mal? Você realmente está num dia muito mais cansada? Como é que foi a tua semana? Né? Porque muitas vezes nessa da gente ouvir, porque a gente precisa se escutar, que a gente precisa se dar cuidado, a gente começa a ter justificativa para nossa sabotagem. E, Lindo, né? cara, É uma linha muito exatamente. tênue, assim, tem que ter muito cuidado. Eu aprendi com a Nan, né? Essa coisa de você desafiar os seus sabotadores. Então, quando vem, eu começo a questionar. Eu faço terapia comigo mesma, né? Eu Então, por exemplo, hoje mesmo, eu estava tentando postar aqui um vídeo. Aí na TPM, geralmente, minhas inseguranças, elas ressurgem, né? Então, aí minha cabeça estava dizendo, não, tá feio, tá isso. Colocou tanto defeito. Aí eu falei assim, tá bom, vou postar assim mesmo, sabe? Então, é você aprender. É porque, assim, é uma linha muito tênue, né? Você também não pode nem ir muito pro lado. Se auto-mimo, né? Você cair no excesso ali, auto-mimo demais. Então, hoje eu não tô com vontade. É você ter, realmente se conhecer para você entender quando realmente, por exemplo, hoje eu estava com enxaqueca impossível durante a manhã. Se eu fosse treinar de manhã, eu ia voltar para casa vomitando. Porque eu conheço o meu corpo, eu sei que quando a minha dor começa naquele nível, se eu for fazer atividade física, no meu caso que eu tenho enxaqueca crônica, ela vai piorar. Mas é diferente de um dia que eu estou na TPM, não estou com enxaqueca e o meu corpo só diz, não, hoje não vai não. E aí eu já faltei ontem, né? Eu falei assim, não, hoje eu vou, porque hoje eu consigo ir. Então é você desafiar esses predadores. Inclusive eu lembrei da minha Bíblia aqui, né? Do Mulheres que Correm com os Lobos, no capítulo Barba Azul, que ela fala justamente sobre esses predadores, né? Então você aprender a identificar esses predadores que ficam ali o tempo todo. Não, não faça isso, não faça aquilo, não vá. Amanhã você vai, né? Então, de você aprender a lidar com essas vozes, com esses predadores, e você, opa, eu estou no controle. Atenção plena, né? Você analisar o seu contexto, você trazer para o presente. Realmente faz sentido ou não ir hoje? Realmente, você analisa tudo, você está presente, né? Você tem aqui um autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é. E não tem como a gente fazer isso sem estar presente, né? Não tem também como outra pessoa que está além do seu corpo, está fora do seu corpo. É o que eu mais falo aqui, gente. Meu objetivo não é salvar vocês, né? Nenhuma nutricionista vai conhecer melhor o seu corpo do que você mesma. Nenhuma, gente. É isso mesmo que vocês ouviram. Nenhuma nutricionista vai conhecer melhor o seu corpo do que você. Quem melhor do que você para saber o que funciona para você?
né? E é como a Silvia falou, essas terapias, né? Na verdade, é um complemento, né? Mas nada substitui um acompanhamento profissional, né? E é muita coisa, são muitos fatores que vão estar aí interferindo, né? E tudo vai girar em torno de autoconhecimento. Não tem para onde a gente correr, não tem para onde a gente correr. A Thaís colocou aqui, né? Eterna briga entre autorresponsabilidade e autossabotagem. A questão, gente, é que voltamos, né? Se a gente não tiver o mínimo de atenção plena para a nossa vida, para as nossas emoções, para o nosso corpo, fica bem difícil da gente distinguir quando é que a nossa mente está tentando nos sabotar e quando é que ela está nos trazendo um senso de responsabilidade. Agora, além de tudo isso, existem formas da gente entender o funcionamento da nossa mente, o funcionamento dos nossos pensamentos, qual é a diferença entre a vozinha do sabotador e do nosso anjinho da guarda que está trazendo uma informação útil ali. Tem como a gente reprogramar o nosso padrão de pensamento para que esses pensamentos comecem a atuar a nosso favor, nos trazendo mais autoconfiança, mais autorresponsabilidade, mais amor próprio. E essas são as coisinhas que eu vou ensinar no meu workshop Pensamento Energético, que vai acontecer no dia 26 de agosto. Para quem chegou aqui nessa página agora e não está sabendo, ele vai ser online, tá? A partir das 9 da manhã. Tá rolando uma pré-venda com preço reduzido e bônus exclusivo para quem acessar o link lá da minha bio. Amanhã é o último dia para essa condição especial, tá? A partir do dia 10 eu vou abrir venda normal para todo mundo, sem desconto, sem bônus. Então, se alguém quiser saber um pouco mais a respeito, quiser aproveitar essa chance, clica lá. Se tiver dúvida, manda uma mensagem aqui para mim. Gatona, a gente já está com 1h15 de live. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa para a gente. Ô, Se Cílio, quiserem, a hora é bônus que você falou do workshop, quais são os bônus que tem acesso? Então, isso, gente, é presente especial para quem está lá no meu grupo VIP. Quem quiser saber tem que entrar lá, né? Então, bora! Vocês já podem entrar no grupo. Né? Tem que entrar lá para você ver. Fica mais 4 horinhas, Cílio. Olha, se deixasse, gente, se o celular aguentasse de bateria, a gente ficava falando aqui para sempre, porque a gente gosta muito. Mas teremos mais lives nas próximas terças-feiras, nesse mesmo horário, justamente porque a gente sabe que esse assunto aqui dá pano para manga. Inclusive, numa das próximas lives... obrigada, gente! Que mensagens fofas que estão chegando aqui. Thaís, Mamute, Larissa, Diana também, que interagiu aqui com a gente, Cacá. Galera, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas sou muito grata a todos vocês que compartilharam dessa energia com a gente aqui durante esse tempinho, tá? A gente espera que na terça que vem vocês estejam com a gente de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão para a gente trabalhar nas próximas lives, manda mensagem para mim, manda mensagem para a Evelyn. Não, vou deixar para você, vai. Sim, não, eu ia só comentar que a gente tá de TPM, né? Então eu tava com medo, meu Deus, as duas estão mais introspectivas, mas eu e você, a gente tem um negócio assim que eu jogo um negócio aqui e era exatamente aquilo que aí você fala um negócio e eu, nossa, é isso. Tipo assim, é muito, nossa, é muito uau, né? Gente, a gente pensa, a gente atrai, as coisas se conectam. Não adianta vocês acharem que... Gente, uma coisa muito legal. Parece que não... Parece que desconectou, não, mas está aqui, está interligado, tá? A gente pensa assim, os meus pensamentos são as únicas coisas que ninguém acessa, que ninguém tem controle. Teoricamente, sim, exceto para um clarividente, o que você pensou está aí dentro da tua cabeça. Só que pensamento tem energia. Então, se você pensa uma coisa ruim,
aquela energia gerada aqui vai te conectar com pessoas que também têm padrões de pensamentos ruins. Se você tem um padrão de pensamento mais elevado, você vai se conectar com pessoas de pensamento mais elevados. E que fique claro, não existe pensar positivo todo o tempo. Nem a gente aqui que é terapeuta consegue isso. Mas quando a gente está atenta ao nosso padrão de pensamento e a gente começa a perceber que está indo lá para um pensamento mais incompatível com aquilo que a gente quer para a nossa vida, a gente consegue voltar aqui para o centro. E essa nossa conexão aqui, essa parceria das lives, ela aconteceu justamente por isso, né? Nós duas estávamos em cidades diferentes, vibrando na mesma intenção, trabalhando coisas semelhantes, até que nossa mentora maravilhosa nos juntou e surgiu essa sequência de lives aqui incríveis. E vai ter mais, tá? Vamos guardar tema para as próximas terças-feiras. Se vocês quiserem alguma coisa especial, manda uma mensagem pra gente. Se tiverem ficado com alguma dúvida, se quiserem saber do workshop, só Vamos lá no Insta da Silvia. Inclusive, eu tô animada com esse workshop, viu, Silvia? Porque assim, tá tudo conectado aqui, então eu tô ansiosa, eu tô ansiosa. Ó, Dá vontade de ficar conversando aqui com você sem parar. Ansiedade é emoção negativa. Desconecta dela e troca pro animada. A gente falou tanto da Ananda hoje, né? A Ananda sempre traz isso. Desconecta do ansiosa e conecta no animada, que é melhor. Troca, animada. Tô animada. Até terça, Tatá falando aqui. Obrigada, gente. Beijo, galera. Boa noite. Boa semana para vocês. A gente vai deixar a live salva, tá? Quem chegou no final e quiser assistir do início, quem quiser compartilhar com alguém que possa se beneficiar dessa horinha que a gente ficou aqui de papo com vocês, vai ser um prazer. Obrigada, gente. Gatona. Beijo, Sil.